Aleluia! Essa palavra tem poder. Deus, Ele colocou no coração do pastor Alexandre, para fazer este mês de setembro, o mês da independência financeira. Não somente da independência financeira, como da independência de muitas situações que estão trazendo tribulação para a vida das pessoas. Irmãos, é importante você buscar a sua independência financeira. Eu estava lendo, antes de subir no altar, me preparando para ministrar, e eu estava vendo que no Brasil foi feito um levantamento que existem 73 milhões de pessoas endividadas. Sabe o que isso quer dizer? 42% da população adulta do Brasil está endividada. Lembra que, se eu não me engano, foi na campanha de 2018, diante dessa triste realidade, houve um candidato a presidente da República que ele chegou até prometer tirar o nome das pessoas que votassem nele do CEPROC, do Serasa. Porque é muito grande o número de pessoas endividadas no Brasil. E existem muitas pessoas que elas não conseguem ter descanso por conta das dívidas. Eu me lembro que no ano de 2004, quando eu cheguei em Portugal, logo que eu cheguei em Portugal, eu conheci uma senhora muito querida, a dona Fátima, e essa senhora passou-se poucos dias. Essa senhora, ela pegou o carro dela e ela se jogou com o carro dela no Rio Douro, o principal rio ali que atravessa a cidade do Porto. Ela tirou a própria vida dela, uma senhora amável, uma senhora querida. Resultado, ela tirou a própria vida dela, por quê? Por conta de dívidas. Existem muitas pessoas atormentadas, existem muitas pessoas tirando a sua própria vida por conta das dívidas. E as dívidas é uma das maiores causas que levam as pessoas a não conseguir dormir, que levam as pessoas a tirarem a sua própria vida. No texto que nós acabamos de ler, Salomão está dizendo: porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. É essa palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para ministrar sobre a tua vida aqui nesta tarde. Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai trazer descanso para a tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu quero dizer para você aqui nesta tarde, que o nosso Deus, Ele tem muitas fontes, de onde Ele pode fazer brotar um milagre, uma saída para o teu problema. A multiforme graça de Deus está agindo na tua vida. Aleluia! Independência financeira. Nada melhor do que nós falar de Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio
e o homem mais rico que já existiu. Só que nós precisamos entender que nada cai do céu. Existem princípios que nós precisamos praticar para nós sermos abençoados por Deus. Nada cai do céu. É necessário nós praticarmos princípios para sermos abençoados por Deus. Para chegar aqui no capítulo 5, para chegar no texto que nós acabamos de ler, nós precisamos ver o contexto que Salomão ele viveu para chegar até aqui. Um exemplo, quando você vê essa igreja maravilhosa, essa igreja cheia, essa igreja abençoada, existe um contexto. Já faz 17 anos que o pastor Alexandre, ele está lutando, ele vem sofrendo para conseguir chegar até aqui. Isso aqui não surgiu do nada, existe um contexto para ele conseguir ter chegado até aqui com a graça e com a bênção de Deus. Existe um contexto. Eu quero rapidamente falar de alguns tópicos aqui, baseado no contexto da vida de Salomão, que fez com que ele chegasse até aqui. Nós lemos o capítulo 5, mas se nós lermos o capítulo 1 de Reis, nós não vamos ler, o capítulo 1 de Reis, a Bíblia diz que Salomão, ele é colocado no trono de Israel. E quando ele é colocado no trono de Israel, ele é colocado no centro da vontade de Deus. Diga comigo, centro da vontade de Deus. Então, para você ter descanso de todos os lados na tua vida, é necessário que você esteja no centro da vontade de Deus. Não foi fácil Salomão ser colocado no trono, uma vez que o seu irmão Adonias se levantou contra ele, e ele queria dar um golpe de estado em Israel. Foi com muita luta que Salomão foi colocado no trono de Israel. Quando ele é colocado no trono de Israel, trazendo para a nossa realidade, ele está sendo colocado no centro da vontade de Deus. Então, a primeira coisa necessária para você ter descanso de todos os lados na tua vida, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Lembra de Jonas? Jonas, quando ele saiu do centro da vontade de Deus, a tempestade que ele enfrentou, lembra que ele começou a descer, chegou às partes mais baixas da terra, porque ele estava fora da vontade de Deus. Todas as vezes que você sai do centro da vontade de Deus, você começa a enfrentar lutas, tribulações e tempestade. Você começa a descer em todas as áreas da tua vida. Mas se você se colocar no centro da vontade de Deus, é uma das coisas necessárias, é um dos princípios básicos para que você tenha descanso de todos os lados na sua vida. Quem está lutando para estar no centro da vontade de Deus, aí levante as mãos. Aleluia.
Que igreja maravilhosa para pregar, viu? Muito bom mesmo. Vocês são uma bênção. Aleluia. No capítulo 2 de 1 Reis, no capítulo 2, a Bíblia diz que Davi, ele dá conselhos a Salomão. Todo o capítulo 2, ele é baseado nos conselhos que Davi, o pai, ele está dando para Salomão. Então Deus está dizendo nesta manhã: você quer ter descanso de todos os lados na tua vida, você precisa ser uma pessoa que ouve conselhos. Quem é que te dá conselhos? Davi, ele era o pai de Salomão. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha experiências de sobra para estar dando conselhos a Salomão. Ele está recebendo o conselho do homem segundo o coração de Deus. Ele está recebendo conselhos daquele que seria o maior rei da história de Israel. Então é necessário que você ouça conselhos. Salomão, ele ouve conselhos. E ele pratica todos os conselhos que o seu pai lhe dá. Ele pratica. Quando nós lemos o livro de Provérbios, um dos assuntos que Salomão ele mais fala, ele fala sobre conselhos. Ele fala que com conselhos prudentes se faz uma guerra, se vence uma guerra. Ele fala que na multidão de conselheiros existe segurança. Existem pessoas que estão sofrendo porque você não ouviu o conselho do seu pai, porque você não ouviu o conselho da sua mãe, porque você não ouviu conselhos do seu pastor, do seu mentor. É necessário para nós vencer, para nós romper em todas as áreas da nossa vida, é necessário que nós ouvimos conselhos. Quantas pessoas que estão vivendo uma grande tribulação na sua vida, porque não ouve conselhos. Então Salomão agora está tendo descanso de todos os lados, mas ele ouviu e praticou todos os conselhos que o seu pai lhe deu. Irmãos, é importante você estar numa igreja que tenha propósito. É importante você estar numa igreja que te dá direção. Como a Igreja Cristo para as Nações, você caminha com propósito, você caminha sendo aconselhado pelo pastor Alexandre, você caminha direcionado por conselhos, direcionado pela palavra. Então ele ouve conselhos. Então tudo isso vai gerando na vida de Salomão, vai trazendo resultado, para ele chegar no capítulo 5 e dizer: o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Você precisa ouvir conselhos. Então no capítulo 1, ele está no centro da vontade de Deus. No capítulo 2, ele está ouvindo conselhos do seu pai. E agora,
vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, a Bíblia diz que Salomão, ele oferece sacrifícios a Deus. Quando Salomão ele assume o reino de Israel, ele pega o reino de Israel em crise. Só que Salomão, ele aprendeu com o seu pai algo muito importante. Ele aprendeu a sacrificar em momentos de crise. Ele aprendeu que o sacrifício, ele anula o sofrimento. Ele aprendeu que é no altar do sacrifício que os nossos problemas, eles se resolvem. A Bíblia diz no capítulo 3 e no versículo 4, e foi o rei Salomão a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E quando ele oferece o sacrifício a Deus, olha o que a Bíblia diz que acontece. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que eu vou te dar. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Aleluia! Glória a Deus! Deus, ele apareceu apenas 2 vezes para Salomão. E as 2 vezes que Deus aparece a Salomão, é após Salomão oferecer no altar um sacrifício a Deus. Aleluia! É por isso que Deus, ele opera nesta igreja. É por isso que Deus opera neste altar. Porque eu tenho acompanhado o quanto que este povo tem fé para estar todos os cultos aqui no altar, sacrificando. Existem pessoas que para trazer uma oferta de R$100 no altar, trata-se de um sacrifício. Existem pessoas que trazem no altar uma oferta de R$1.000, está sempre sacrificando no altar. E o sacrifício no altar, ele faz com que Deus ele se manifeste de forma sobrenatural na tua vida. Salomão está enfrentando um momento de crise no início do seu reinado, mas ele sabia o caminho para resolver a crise. É somente através do sacrifício. E ele oferece o sacrifício a Deus. E após o sacrifício, Deus aparece a ele e diz: pede, Salomão, o que você quiser, que eu vou te dar. A Bíblia diz que Salomão, ele só pede sabedoria para Deus. E Deus disse para Salomão: eu não vou te dar apenas sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar honra. O sacrifício, ele faz com que Deus, ele te dá muito mais do que aquilo que você pede. Neste mês de setembro, o mês da independência financeira, Deus, o Espírito Santo, ele vai te
te convencer a sacrificar no altar, e Deus ele vai agir na tua vida, e através do teu sacrifício, Deus vai trazer independência financeira para a tua vida. Aleluia. O diabo, ele sabe o poder do sacrifício. Quando nós lemos a história de Jó, você percebe que a primeira coisa que o diabo tirou de Jó foi o quê? O direito de sacrificar. Ele não toca primeiro na saúde de Jó, ele não toca primeiro na família de Jó, ele toca primeiro nas ovelhas de Jó, nos gados de Jó, nas finanças de Jó. Por quê? Porque ele sabia, se eu tocar na saúde dele primeiro, e ele tendo o que sacrificar, ele vai para o altar e sacrifica, e Deus resolve o problema dele. Se eu tocar primeiro na família dele, mas mesmo assim ele tiver algo para sacrificar, ele vai para o altar e sacrifica, e Deus resolve o problema dele. Então a primeira coisa que eu vou tirar de Jó é o direito dele de sacrificar. E a primeira coisa que o diabo tira de Jó são as suas ovelhas, os seus gados. A primeira coisa que o diabo faz, ele toca nas finanças de Jó e deixa ele sem nada para ele poder sacrificar. Porque ele não tendo o que sacrificar, ele não tinha como resolver o problema dele. Então, o diabo ele quer tirar de você o direito de sacrificar. O diabo ele quer tirar de você essa fé que você tem de sacrificar. Sempre que surge um problema na tua vida, você já sabe o caminho. Eu vou lá para a igreja, eu vou entrar num propósito com o pastor, eu vou levar uma oferta de sacrifício no altar. Você já sabe o caminho. Mas se você não tiver nada para sacrificar, se você não tiver nada, quando foi que Deus restituiu tudo o que Jó perdeu? Quando os amigos levaram para ele o sacrifício, os bois, para ele sacrificar. Enquanto ele não tinha nada para sacrificar, ele continuava na prova, na luta. Mas Deus falou: eu vou devolver a Jó o poder de sacrificar. Deus disse para os amigos dele: leva para ele algo para ele sacrificar. E quando ele voltou para o altar, quando ele voltou a sacrificar, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo em dobro, tudo aquilo quanto ele havia perdido. Aleluia! Glória a Deus. Deus está devolvendo a alguém que tinha perdido a fé de sacrificar no altar. Deus está restituindo a tua fé para você voltar a sacrificar, porque Deus ele vai restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu, mas vai ser através do sacrifício no altar. Olha o poder do sacrifício. Em Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que Abraão, ele sobe no Moriá, ele sobe como pai de Isaque e pai de Ismael, e ele desce como pai de multidões. Olha a diferença. Ele sobe para sacrificar, ele sobe como pai de Isaque e pai de Ismael. E quando ele desce do Moriá, ele desce como pai de multidões. Deus disse para ele: Abraão, eu estou jurando para você, que você não será apenas pai de Isaque e pai de Ismael, você será pai de multidões.
Eu quero encerrar esse tópico aqui, e também já estou encerrando a mensagem, para você entender o valor do sacrifício. Abraão, ele teve 8 filhos. Diga comigo, 8 filhos. Mas dos 8 filhos de Abraão, o único que entendia e participava dos sacrifícios com o pai era Isaque. Sabe o que acontece? Quando Abraão ele está velho, a Bíblia diz que Abraão ele chama os seus 8 filhos. Amém, pode aplaudir o Senhor. Quando Abraão ele está velho, ele chama os seus 8 filhos. Aquele que participava dos sacrifícios com ele, a Bíblia diz que Abraão deu para Isaque a sua herança. Ele deu tudo para Isaque. E para os 7 filhos, a Bíblia diz que Abraão ele deu presentes apenas. Sabe o que é que eu entendo? É que quando eu pratico o princípio do sacrifício no altar, Deus ele me torna herdeiro das suas bênçãos. Deus ele me torna herdeiro das suas promessas. Agora, presente não muda a vida de ninguém. Existem pessoas que se contentam em vir para a igreja e receber um presentinho hoje, um presentinho amanhã, mas isso não muda, isso não está alterando nada na tua vida, só ajuda você momentaneamente. Deus ele não quer apenas te presentear, Deus ele quer te fazer um herdeiro das bênçãos dele, um herdeiro das promessas dele, mas para isso você precisa praticar o sacrifício no altar. Só quem quer ser herdeiro de Deus, herdeiro das promessas de Deus, aleluia. Abraão entendia a lei do sacrifício. Então Salomão está dizendo: o Senhor tem me dado descanso de todos os lados. Primeiro, ele está no centro da vontade de Deus. Segundo, ele ouve conselhos. Terceiro, ele sacrifica no altar. Esses problemas financeiros que estão te atormentando, eles serão resolvidos neste mês da independência financeira. Eles serão resolvidos através de sacrifícios no altar, que você vai fazer no altar. Você está entendendo a linguagem do Espírito Santo aqui? Aleluia, glória a Deus. Eu já estou terminando a mensagem. O pastor Alexandre, graças a Deus, já está conosco para nós terminar. No capítulo 4. Amém. No capítulo 4. Então no capítulo 1, Salomão está no centro da vontade de Deus. No capítulo 2 ele está ouvindo conselhos. No capítulo 3 ele vai para o altar para sacrificar, para resolver o problema da crise que estava em Israel. Mas no capítulo 4 de 1 Reis, a Bíblia diz que Salomão, ele tinha algo muito importante no seu reinado. E eu faço questão de ler com vocês. A Bíblia diz no capítulo 4 que Salomão ele tinha 12 provedores que proviam tudo para o palácio e para o reino dele. 1 Reis capítulo 4, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. E tinha Salomão 12 provedores
sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover 1 mês no ano. Quantos provedores que Salomão tinha? 12 provedores. No versículo 27 do capítulo 4 ainda, proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. Coisa nenhuma deixavam faltar. Aleluia, glória a Deus. Neste mês da independência financeira, eu quero dizer para você, Salomão, ele tinha 12 provedores, cada um era responsável por 1 mês do ano, era encarregado de não deixar faltar nada para Salomão. Mas eu quero dizer para vocês que nós não temos nós não temos 12 provedores, mas nós temos Jeová Jiré. Nós temos Jeová Jiré, o nosso Deus. Um dos seus nomes redentores é Jeová Jiré, é aquele que provê todas as coisas na nossa vida. O mês da independência financeira, o nosso Deus, ele vai se manifestar na tua vida como Jeová Jiré, o Deus que vai prover os 12 meses do ano, o Deus que vai fazer sobrar na tua vida, o Deus que vai fazer sobrar na tua vida. A Bíblia diz, na multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que Jesus, ele multiplica, e ele faz com que aquela multidão toda se alimenta, e sobra 12 cestos cheios de pedaços de pão. Jeová Jiré, o Deus da multiplicação, ele está trazendo solução para a tua vida, ele está trazendo independência financeira para a tua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Esta palavra, ela é uma palavra profética. Aleluia. Deus está trazendo independência financeira para a tua vida. Você emprestará muita gente, mas não tomarás emprestado. Aleluia. O diabo, ele não vai conseguir acabar com a tua vida por conta dos problemas financeiros, por conta das dívidas. Deus está se manifestando como Jeová Jiré, como aquele que vai prover todas as coisas na tua vida. Levante as mãos. Quem está com saudade do pastor Alexandre? Quem já quer receber a oração do homem de Deus aí? Aleluia. Eu só quero repetir com vocês a palavra profética, e nós já vamos passar para o pastor Alexandre. Toda a igreja de Santo Amaro, este povo de fé, este povo maravilhoso, vai repetir comigo assim: porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados.
Toma posse desta palavra e aplaude o Senhor bem forte, bem forte, bem forte, bem alegre.